Um dos grandes debates que vamos ver, vamos testemunhar no corrente ano será o da reforma tributária. Uma reforma que julgo ser necessária, mas que obrigatoriamente deve observar e corrigir as graves disparidades sociais e econômicas do nosso país. Um a cada 4 brasileiros é pobre, ou seja, 25% da população. Esse número corresponde à população total, ultrapassando a população de países, eu diria, da Bolívia, da Bélgica, Grécia, Portugal e tantos outros. Já a extrema pobreza atinge 13,5 milhões, com renda mensal per capita inferior a R$ 145, ou com um pouco mais de R$ 4 por dia, segundo o Banco Mundial. Nosso país precisa de uma reforma tributária justa, solidária, progressiva. Quem tem mais, claro, numa reforma tributária, vai alcançar a mão para aqueles que têm menos. Desnecessário dizer que hoje nossa estrutura de tributação representa um entrave ao próprio desenvolvimento do país, pois alimenta a desigualdade. Há um reconhecimento por parte de quase a totalidade dos brasileiros que temos uma despesa com impostos e contribuições elevada, similar à verificada nos chamados países desenvolvidos. Porém, não dispomos do mesmo retorno em políticas públicas de qualidade. Senhor presidente, podemos, claro, aqui lembrar quanto é grave e por que estamos preocupados com tudo isso. É ver que os mais pobres, aqueles que mais dependem da atuação do Estado, são proporcionalmente os mais prejudicados no pagamento de tributos. Todos aqui sabemos que a grande maioria dos nossos impostos são indiretos, recaindo sobre o consumo com natureza regressiva, ou seja, sobre os produtos de primeira necessidade. Como os mais pobres praticamente não dispõem de renda para poupar, quase a totalidade dos seus salários acabam sendo onerados por essas despesas. O mesmo não ocorre com os mais ricos, que desfrutam da possibilidade de poupar uma maior parte de seus rendimentos, não sujeitando, portanto, a uma tributação da mesma intensidade. Eu não tenho nada, senhor presidente, contra quem é rico, ou quem, baseado no seu trabalho, tem o lucro. O que nós queremos, e aqui os dados vão mostrar, que a gente faça que nem país de primeiro mundo, onde os que têm fortuna, os que são abastados, pagam muito mais do que aqueles que ganham 1, 2, 3, 4, 5 salário mínimo. Nessa configuração, temos que olhar para os mais pobres. Conforme relatório de desenvolvimento humano publicado pela ONU no ano passado, o Brasil é o segundo país do mundo com a pior distribuição de renda entre a sua população, atrás apenas do Catar, quando analisado 1% mais poderosos. Infelizmente, há uma tendência de piora dos níveis apontados, tendo em vista as recentes notícias de desmonte de programas sociais de inegável valor distributivo, como é o caso do Bolsa Família. Nesse contexto, estudo publicado pela IPEA evidenciou que os 10% mais pobres da população sofriam a maior carga tributária, 32% de sua renda. Essa carga decorria essencialmente da tributação indireta. À medida que a renda aumentava, ou seja, que consideramos os mais poderosos, o peso dos tributos indiretos caía e do direito daqueles mais pobres aumentava. Por isso, os mais poderosos
tem em torno de 21% de sua renda comprometida com o pagamento do imposto. Outro dado importante de se lembrar, que desde 2016 não tivemos a correção pela inflação da tabela do imposto de renda da pessoa física. Eu falei que os 10% e 21%, mas falei também que o mais pobre é 32%. De acordo com o Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais, da Receita Federal e o Sindifisco, se considerarmos o período de 96 a dezembro do ano passado, a defasagem é de 103,87%. Para se ter uma ideia, quem hoje ganha até R$ 3.900 estaria isento de pagar o tributo, caso a correção tivesse sido realizada, mas não foi realizada, por isso que pagam e pagam muito. É mais um exemplo da sanha arrecadatória do Estado, apenas sobre aqueles que ganham menos em nosso país. Senhor presidente, é por isso que tenho reafirmado que devemos empreender uma reforma tributária que não somente venha a simplificar e reduzir tributos, mas que compreenda também um salto qualitativo na oneração dos cidadãos brasileiros. Infelizmente, hoje as principais propostas que circulam pela Casa, aqui no Congresso, somente buscam unificar os impostos e contribuições. Não fazem uma nova distribuição progressiva, justa e que atenda os que mais precisam, ou seja, reduzindo os impostos sobre os bens de consumo. Não se discute, por exemplo, a correção dessa nefasta regressividade por meio da implementação de instrumentos como imposto sobre grandes fortunas, lucros e dividendos. Não se vê proposta de tributação de aviões, helicópteros, lanchas, embarcações de festa, bens de luxo, que se encontram à margem da cobrança de impostos específicos. É por isso que a Oshman Brasil, entidade de reconhecimento internacional pela qualidade de suas pesquisas sobre desigualdade socioeconômica, tem realizado várias críticas às principais propostas de reforma em negociação e sugerindo iniciativas que trariam mais justiça à arrecadação de tributo em nosso país. Entre essas propostas estariam simplificar e reduzir a tributação sobre o consumo. 2. Buscar a equidade no imposto de renda da pessoa física com o fim da isenção a lucros e dividendos, além de maior contribuição das faixas de rendas e alíquotas para a tributação. 3. Buscar a equidade no imposto de renda da pessoa jurídica para evitar que grandes empresas terminem pagando menos e que as pequenas e médias paguem mais. Aplicar ITR, o IPT rural, nas suas funções sociais e de preservação ambiental, além da sua capacidade arrecadatória nas grandes propriedades. Adotar um imposto sobre grandes fortunas sobre aqueles que efetivamente acumulam muito mais riqueza. Vejam, são propostas realizáveis e eu diria até bem singelas, que de fato traria só um salto enorme em direção a uma cobrança de imposto mais justa, democrática e que objetiva o desenvolvimento econômico do nosso país. Apenas abrindo parêntese sobre o assunto, gostaria de lembrar que há cerca de 5 anos encontra-se em tramitação na Casa o PL 315 de nossa autoria, que institui um imposto decente sobre as grandes fortunas ou grandes heranças, se for o caso, como está previsto já no artigo 7º, 153 da Constituição, que fiz parte lá de 88 ainda. Em minha proposta, esse imposto compreenderá a cobrança de 1% somente sobre o patrimônio que ultrapasse um valor de 50 milhões de reais. Friso, 50 milhões de reais,
Não estamos falando aqui mais de um imposto sobre classe média e nem de aqueles que são mais ou menos ricos. Estamos falando sobre aqueles que são muito ricos. Esse é o objetivo. São pouquíssimos brasileiros que dispõem desse patrimônio. Em uma democracia tão desigual como a nossa, creio que deve sim contribuir mais para o bem de todos. À época da apresentação dessa proposta, estimava-se que, uma vez aprovado, o imposto seria possível e teríamos uma arrecadação de mais de 50 milhões de reais, 50 bilhões de reais por ano. Para se ter uma ideia, isso representa quase o dobro do orçamento previsto do Bolsa Família para esse ano. Uma proposta que paga, em média, R$ 189 a cerca de 13,5 milhões de famílias brasileiras que se encontram em situação de pobreza e de extrema pobreza. Como não se impressionar com essa tamanha desigualdade no nosso país, senhor presidente? Mas também defendo que criamos um instrumento para a cobrança de impostos sobre determinados bens de luxos, como aqui já destaquei. Segundo o Sindifisco, deixar de tributar grandes fortunas e aquilo que é de luxo, como aeronaves, helicópteros, é abrir mão de 5 bilhões de receita. Essa conta não inclui mais de 12 mil aviões comerciais no país. Senhor presidente, estou ciente de que o incremento de receitas em razão dessa iniciativa permitiria reduzir as alíquotas de tributo sobre a folha de pagamento e até sobre o consumo, bem como a possibilidades maiores de maiores aportes financeiros a Fundo de Desenvolvimento Regional. É bom lembrar, senhor presidente, que tudo isso que eu falei aqui existe em países como Estados Unidos, como França, como Alemanha, como Itália, como Espanha, Portugal. Os países mais desenvolvidos, todos têm uma tributação maior sobre os poderosos e menor sobre aqueles que são considerados pobres e miseráveis. Uma forma de atender a não tributar pobres e miseráveis é não tributar os bens de primeira necessidade, os chamados bens de consumo. Senhor presidente, eu vou concluir. Em vista dos temas e propostas que trouxe aqui, realmente faço votos que conseguimos concluir uma reforma tributária boa para todos, para todo o nosso país. E lembro, em países de primeiro mundo, citei alguns aqui, posso citar outros, Dinamarca, posso citar, se não citei aqui ainda nessa minha primeira fala, outros países chamados praticamente todos do primeiro mundo. Senhor presidente, uma reforma tributária justa, solidária e progressiva, que pavimente um caminho de diminuição das desigualdades, é bom para todos, que quanto mais o povo da classe média, pobre e até miserável tiver poder de compra, mais consumo teremos. E quem vende os produtos que são fundamentais, desde que quisermos falar desde a linha branca, se quiser falar em automóvel, se quiser falar em arroz, em feijão, em carne, é aqueles que possuem mais. E se eles vendem mais, também vão ganhar mais, mas permite que a população tenha uma qualidade de vida bem melhor. Ou seja, que seja efetivamente um motor para o crescimento de toda a economia. Se a economia cresce, todos ganham. Que compreenda os valores da justiça, da solidariedade e da sustentabilidade. Senhor presidente, é uma fala que fiz, tendo como eixo uma reflexão da importância da reforma tributária para todos, empregados, empregadores, consumidores, quem vende, enfim, assim que gira a roda da economia, gerando mais emprego e renda para todos.